Namastê! Oi amigos, tudo bem? Eu sou o Gui Rodrigues. Hoje eu vou falar sobre uma experiência de viagem astral. Nessa experiência eu saí na dimensão física. Foi um pouco diferente das outras experiências que eu tive. Eu estava dormindo na sala. E aí eu já tinha tido vários ciclos de sono. E eu já tinha tido o quarto ciclo de sono, o quinto ciclo de sono. Eu acho que aí já era o sexto ciclo. E a minha casa nesse dia, ela estava com visita, a minha cunhada estava em casa. Nisso acordou a minha cunhada, minha esposa, meus filhos. E eu, como eu estava dormindo, como tinha visita em casa, eu estava dormindo no sofá-cama da sala. Então elas foram para a sala e eu fui para o quarto. Então nisso eu acordei, peguei meu travesseiro e fui lá e adormeci lá no quarto. Nisso eu vi um pouco de ondas teta, sons bineurais de ondas teta, que ajudam a fazer a projeção astral, né? Ajudam você até a experiência de projeção astral se você já tiver uma predisposição a isso. E aí eu escutei o som lá por uns 20 minutinhos e desliguei. E aí eu caí no sono. Mas nesse momento, antes de perder totalmente a consciência, eu fiquei ouvindo a minha cunhada e minha esposa conversando na sala. E o meu filhinho babuceando, né, que ele é nenezinho, e ele babuceava, eu ficava ouvindo eles. Então, daqui a pouco, o meu corpo adormeceu, mas a minha consciência, ela não adormeceu, ela continuou lúcida, acordada. Eu tive só um lapso de tempo. Então, eu estava lá ouvindo elas conversar bem relaxado lá na cama, dormindo na posição lateral. E daqui a pouco, ouvindo elas conversando, eu senti uma eletricidade passando pela minha cabeça. Minha cabeça começou a passar uma eletricidade muito forte. E aí eu pensei, nossa, acho que eu estou prontinho para me projetar. Nesse meio tempo, eu já fui me levantando. E aí, na hora que eu me levantei, eu pensei, nossa, eu já vou lá para a sala para ver se eu consigo ver elas no mundo físico. Tá parecendo que eu saí no mundo físico. Nesse meio tempo, eu atravessei a porta, né, a porta do quarto, que estava fechada, e já saí na sala. Na hora que eu cheguei na sala, estava a minha esposa, o meu filhinho, e tinha um espírito lá entre eles. Parecia que esse espírito estava induzindo a minha esposa a alguma coisa, eu não sei o quê. E a minha cunhada continuava falando lá da cozinha. E aí, na hora que foi, eu falei, nossa, eu cheguei perto desse espírito que estava parecendo que estava induzindo a minha esposa, e aí eu falei, nossa, você parece a minha filha mais velha. E ela estava vestida com as roupas da minha filhinha de 4 anos, mas ela era adulta. E ela tinha traços parecidos com a minha filha, mas não era minha filha, eu não achei minha filha lá na sala, ela não estava na sala naquele momento. Estava a minha esposa, o meu filho e a minha cunhada na cozinha. E esse espírito estava parecendo que jogando alguma ideia na minha esposa. Era o espírito de uma moça, muito parecido com a minha filha, se ela fosse mais velha. E aí, assim, eu estava muito feliz. E aí eu tentei falar alto e até gritar para ver se eu conseguia chamar a atenção da minha esposa ou do meu filhinho. Aí eu comecei a tentar gritar e não saía a voz. Eu só chamei a atenção desse espírito dessa moça. Aí eu falei, nossa, você é muito parecida com a minha filha. Aí eu fui lá, peguei o meu filhinho, dei um beijo, né? Só que eles não perceberam que eu estava lá. Eu fui lá, assim, parecia que tinha eles estavam num movimento mais lento. É como se eu me mexesse normal e eles se movimentassem, né, de uma forma mais lentamente. Aí eu dei um beijo no meu filho, ele não percebeu nada. Eu dei um beijo na minha esposa, ela também não percebeu nada, né? Ela se movimentando tudo mais lentamente. E aí eu beijei até essa moça parecida com a minha filha, né, no rosto, fraternalmente. Eu senti uma energia boa nela. E aí eu ouvi a minha cunhada falando lá na cozinha, eu falei, nossa, vou tentar fazer alguma coisa para ver se a minha cunhada consegue me perceber aqui como estou projetado,
e creio que estou na dimensão física, vou ver se eu consigo chamar a atenção da minha cunhada. E eu fui lá na cozinha e a minha cunhada estava com a mesma roupa da noite, que ela tinha ido dormir. Eu gesticulei, falei alto e minha cunhada não me percebeu. Eu falei, o que eu posso fazer para ela me perceber? Aí eu fui lá no quarto e peguei um travesseiro astral. E aí, conforme ela estava andando lá na cozinha, eu bati no joelho dela, esse travesseiro astral. E eu percebi que ela tropeçou. E continuou andando normal. Acho que não deu muito efeito. E claro, andando sempre numa velocidade um pouco mais lenta do que na velocidade que eu estava. E depois que eu fiz isso e ela deu essa tropeçadinha, e aí eu olhei para a porta da cozinha. E a porta da cozinha estava aberta. Nesse meio tempo, começou a entrar um monte de espíritos lá. E aí eu comecei a... Nossa, eu falei, nossa, o que esses espíritos estão fazendo aqui na dimensão física? Ou será que eu não estou na dimensão física, estou na dimensão protosférica? Nossa, que susto, passou uma mamangava aqui. E aí começou a entrar um monte de espírito. Aí o meu raciocínio na hora foi, nossa, acho que eu vou jogar energia com as mãos para esses espíritos não entrarem em casa. E aí eu comecei a lembrar que poderia ser que eu não estou na minha dimensão. Eu seria muito agressivo jogando energia nesses espíritos, sendo que eu estou numa dimensão que não é na minha casa. Então eu não tenho direito de expulsá-los dali. E aí eu fui vendo um monte de espíritos. Tinha espíritos usando a camiseta do Capitão América, uma que eu tenho, não sei se foi onerismo criado pelo meu subconsciente, mas o espírito realmente, eu sentia a energia dele, era um espírito. E aí foram entrando os espíritos e foram sentando na casa, sentaram nas cadeiras, sentaram nos sofás. Nossa, a minha casa ficou lotada de espíritos, homens, mulheres, tinha homens de cabelo comprido, mulheres que pareciam que estavam num bar, uma conversando com a outra. Aí eu falei, nossa, eu não posso repelir eles, que eu não estou, não sei exatamente que dimensão que eu estou, embora eu creio que a dimensão física, pode ser que eles estejam na dimensão física também. Não sei quanto tempo faz que eles desencarnaram, né? Às vezes demora até um mês para ter aquele resgate deles irem, né, para o plano superior ou ir direto para o umbral, né, direcionado à vibração, energia, ressonância deles. Então eu falo, nossa, eu comecei a ficar muito confuso de ver tantos espíritos ali na minha casa junto com meus familiares. E nesse momento eu comecei a fazer uma prece, né, que eu não sabia o que fazer. Aí eu falei, mentores espirituais, amparador espiritual, eu preciso conversar com você, eu preciso de ajuda. Nesse momento eu fui puxado de volta ao corpo e acordei lá no quarto. E aí eu já sentei assim, né, sentindo uma vibração no corpo, e já abri a porta e fui ver. E aí lá na sala, a minha esposa, ela estava com a mesma roupa que eu vi ela usando na projeção. O meu filhinho estava acordado com a mesma roupa. A minha filhinha, que eu não enxerguei na projeção, ela estava dormindo, ela estava sonhando. Talvez seja por isso que eu não tenha visto nem o corpo físico dela e nem o corpo astral, o corpo espiritual. E aí eu fui na cozinha, a minha cunhada estava com a mesma roupa que eu tinha batido no joelho dela com o travesseiro. Com a mesma roupa. Eu nem perguntei nada se me perceberam alguma coisa, senão eu ia achar que eu era doido, porque eu sou considerado o mais doido da família, né, então. Mas foi muito interessante, muita coisa bateu. Então a conclusão que eu chego disso é que eu saí na dimensão física, e aí eu pude ver a minha esposa, o meu filho e a minha cunhada. A minha filhinha eu não consegui ver, creio que é porque ela estava dormindo. Eu não sei qual a explicação de eu não ter visto o corpo físico dela. E os outros espíritos que eu vi aparecendo ali, eu creio que estavam também na dimensão física. Né? Que na hora que eu cheguei na sala, já tinha esse espírito parecido com a minha filha mais velha, com as roupas dela, induzindo a minha esposa de alguma forma. Eu senti uma boa vibração nela. Em compensação, aqueles outros espíritos que estavam entrando pela porta da cozinha, eu não conseguia identificar. Eu sabia que eram consciência, eu sentia a energia deles, mas eu não conseguia identificar muito bem se eram energias positivas ou negativas.
e foi muito confuso, mas foi uma experiência bem interessante. Espero ter ajudado de alguma forma. Faça o bem, ajude o próximo, fique com Deus. Namastê!